enche toda a casa. Aleluia, glória a Deus. Comunhão, vinho e pão. Alegria enche toda a casa. Aleluia, glória a Deus. Comunhão, vinho e pão. Alegria enche toda a casa. Aleluia, glória a Deus. Comunhão, vinho e pão. Alegria enche toda a casa. Aleluia, glória a Deus. Comunhão, vinho e pão. Amém. Graças a Deus. Graça e paz, meus queridos. Essa é a grande verdade do cristianismo. Comunhão, vida e pão. Estarmos juntos, unidos, estarmos como igreja, embora separados fisicamente, mas unidos virtualmente, mas sendo igreja. Graças a Deus. Os amados irmãos, amigos, a todos que já estão conosco, alguns eu já consigo identificá-los, alguns outros que entraram, não está aparecendo o nome deles aqui para mim ainda, mas espero que aparecer, né? Shirley Ramos, graça e paz, minha querida irmã, Estela Pérez, minha filha, Sulamita Pérez, Maria de Lourdes Santos Oliveira, boa noite, minha irmã, Minu Teixeira, Lucinéia Mendes Teixeira, Minu, boa noite, minha querida irmã, meus irmãos. Shirley, Evandro, juntos com os irmãos, glorificado seja o Senhor, meus queridos, pela vida de vocês. Silvânia Andrade, Deus abençoe, minha querida, sua vida, irmão Breno, suas crianças. Lucinéia Mendes Teixeira, graça e paz, minha querida irmã, estamos juntos, glória a Deus. Marcos, Eduardo, Lucinéia, todo mundo junto lá na casa dela também, para esse tempo de comunhão, estarmos juntos aqui. À medida que os irmãos entrarem mais para frente, a gente destaca um pouco mais outras pessoas. Se eu não destaquei você, dá um sinalzinho para mim novamente aí, porque o meu celular ocultou alguns nomes aqui, então eu não estou conseguindo encontrar. Tem uma aqui que está me dizendo que tem outras 4 pessoas junto com a irmã Sheila e Estela, mas não consigo ver quem são essas 4 pessoas. Acho que talvez seja problema entre o celular e o teclado, né? Mas tá bom, mas está junto aqui, vamos juntos, unidos nesse ato de fé, de amor, de unidade. Se você ainda não preparou seu pão, seu cálice para participar da ceia do Senhor, prepara aí que dá tempo ainda. A gente vai ter um momento de meditação e depois desse momento de meditação nós estaremos cumprindo a ordenança de Jesus para a sua igreja. A ordenança da ceia do Senhor. Então nós vamos participar juntos da ceia do Senhor. Então prepara aí os seus elementos da ceia e daqui a pouco a gente vai participar juntos. Eu pedi através do grupo do WhatsApp, se você, alguns já fizeram. Antes de começarmos, se quiser fazer uma foto, um vídeo, imagem e mandar para os irmãos aí, motivando-os a participar, faz isso, manda aí, vamos juntos, entrar juntos aqui e vamos participar, tá bom? Você pode também me dar um sinal aí como é que está chegando aí para você. Se está tendo algum travamento. Semana passada a gente teve muitos travamentos, mas hoje a gente está tentando corrigir tudo isso. Então você fica ligado aí para nós. Se tiver alguma coisa, dá um toque aí, se tem travamento, se está tendo algum problema, tá? E a gente vai caminhando juntos aqui, tá ok? Muito bem. Mais algumas pessoas, irmão Éder, Anacleto,
irmã Vandelúcia, família, todos ligados lá também. Débora, obrigado, viu, Débora? Deus abençoe sua vida, a vida da sua irmã, sua mãe, a sua irmã Leda. Abraço, Leda, para você também. Ô, Tacílio, que bom te ver aqui, por aqui, Tacílio. Deus abençoe sua vida grandemente. Miriam Pérez, boa noite, Miriam. Regis Bernardo, Deus abençoe, meu querido, sua vida também. Seja bem-vindo aqui. Muito bem. Vamos orar? Vamos falar com o Senhor? Ó Deus, em nome de Jesus, eu quero agora, na presença do Senhor, apresentar a vida dessas pessoas que já estão aqui, conectados conosco, os que ainda vão entrar. Pai, que esse tempo de celebração, esse tempo de estarmos juntos aqui, seja realmente precioso, marcado pelo Senhor, pela presença do Senhor. Somos igreja do Senhor Jesus, apesar de se afastar, não deixamos de ser igreja. O Senhor nos dá um privilégio tão grande de retornar, então, às origens da igreja cristã no primeiro século, em que elas reuniam no pátio do templo, mas também a ceia do Senhor celebravam nas casas. E hoje nós queremos vivenciar esse momento mais uma vez. Durante esse tempo que o Senhor tem preparado, não sabemos quanto vai durar, até quando, mas o Senhor sabe. Então, nós estamos aqui unidos com os nossos irmãos em uma só fé, como uma só igreja, como um só povo, vivendo com o Senhor Jesus e honrando o nome do Senhor Jesus. Que o Senhor possa receber a honra, a glória que pertencem somente ao Senhor. Visita, ó Deus, cada família agora, cada casa agora onde nós estamos chegando. A presença do Senhor estando ali nessa casa, Pai, que haja paz ali, Deus. Se tiver enfermidade, Senhor traga cura. Onde tiver a tristeza, traga alegria. O desânimo, o Senhor possa trazer a renovação desse ânimo para ela. Se tiver angústia, o Senhor traga esperança. Traz paz a esse coração. A mente de cada um de nós, para nós entendermos a palavra do Senhor, tal como ela é. Viver a cada dia como igreja. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos ao Senhor e te entregamos, Pai, esse tempo juntos nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Zenaide Maria, bem-vinda. Tacílio Lacerda, amém, meu querido. Boa noite, minha irmã Zenaide. Breno, bem-vindo, meu querido. Deus abençoe sua vida. Muita gente lá, né, Mindor? Depois você manda os nomes para nós mais para frente, tá? Quando tiver todo mundo junto, eu vou falar o nome de todo mundo, tá? Meus amados, eu quero que você abra sua Bíblia aí, onde você estiver. Acesse a sua Bíblia, se ela for online. E eu quero ler um texto. Temos bastante, nós já lemos, já estudamos e vamos continuar aprendendo um pouco mais nele. Atos capítulo 2, a partir do versículo 42, sobre a igreja. Vinícius Silva Campos Pereira, grande amiga, o nosso, né? Abração. Bem-vindo, viu? Fica ligado aí com a gente aí, tá bom? Muito bem. Atos capítulo 2, eu estou lendo na versão King James. Se você quiser situar na sua Bíblia. Atos capítulo 2, logo após a descida do Espírito Santo, depois da ascensão de Jesus. E Jesus é levado aos céus, os discípulos estão junto com a igreja orando. Esse tempo de oração, o Espírito Santo então vem, se manifesta na vida da igreja. Depois dessa manifestação,
Depois dessa manifestação do Espírito, a gente vai... Tem uma travadinha aí. Umas coisas tremendas ali. Dentre elas, a salvação de mais de 3.000 pessoas que foram batizados ali naquele momento. Depois nós vamos ver o resultado dessas pessoas. O que aconteceu com elas depois de serem batizadas? Muito bem, fica ligado aí que... obrigado, Annalise. Deu uma travada aí, né? Um minuto também, travou aí para você, voltou aí? Me fala se voltou aí para você também, que deu uma pequena travadinha aqui onde a gente está. O sinal de internet à noite ele cai muito, durante o dia até bom, mas durante a noite ele costuma dar umas caídas aqui, umas travadinhas, diminui a velocidade um pouco, então vai me ajudando aí, tá bom? Muito bem, mas fica ligado aí que a gente vai se acertando durante esse momento, tá? Muito bem, então, conforme nós vimos aqui, o texto, então, que eles reuniram a igreja, mais de 3.000 pessoas se batizaram, estava começando algo novo. O novo Jesus já havia dito em Mateus capítulo, conforme eu já falei para os irmãos em uma das transmissões, Jesus havia dito que ele estaria edificando a sua igreja e que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. E o que ocorreu foi que agora a igreja estava formada. Começa então a caminhada cristã. Começa então a jornada cristã da igreja no primeiro século. A igreja de Jesus, aquela que já foi constituída no céu, agora é estabelecida então na terra. O Senhor vai definir como ela vai então funcionar. Vejam que quando nós falamos sobre Mateus 16, numa outra transmissão, nós lembramos que quando Jesus diz para aqueles discípulos ali que ele estaria edificando, que as portas do inferno prevaleceriam contra ela, o conceito de igreja que eles tinham era uma sinagoga cheia de rituais e uma tradição que vinha do judaísmo. Então, como que seria isso agora? Jesus disse, vai ser a minha igreja, ela vai funcionar do meu jeito. E agora essa igreja começa então a... E depois essa igreja começa a dar então os seus primeiros passos. Como foram esses primeiros passos dessa igreja? Aqueles que aceitaram no versículo 41, de bom grado a palavra, foram batizados, agora a igreja está começando. No seu início ela tinha que aprender, eles tinham que aprender a ser igreja. Eles sabiam ser sinagoga, mas não sabiam ser igreja. Agora eles estão começando a aprender a viver e a ser igreja. Mas quando eu vejo vivemos hoje como igreja nessa pandemia e com esse afastamento, os templos, alguns fechados, a maior parte fechado, alguns ainda já começando um tipo de movimentação para se abrir, mas a igreja ela estava então vivendo uma coisa diferente, uma coisa nova. Nós estamos há mais ou menos aí uns 40 dias ou mais vivendo algo novo, buscando a nossa constituição como igreja, contexto social. É algo novo, a igreja funcionar via redes sociais, igreja funcionar distante, é algo novo, mas algo que o Senhor está aprovando, está no controle, e no tempo certo ele vai direcionar também para essa igreja estar de volta ali no templo.
Nós vamos ler esses versículos 42 e 7. No ensino dos apóstolos, no partir do pão e nas orações, e na alma de cada pessoa havia pleno temor e muitos feitos maravilhosos, e sinais extraordinários eram realizados pelos apóstolos. Todas aquelas pessoas que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e dividiam o produto entre todos segundo a necessidade de cada um. Diariamente continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus por tudo e sendo estimados por todo o povo. E assim, a cada dia o Senhor acrescentava ou juntava à comunidade, à igreja, as pessoas que iam sendo salvas. Louvado seja o Senhor pela sua palavra que é viva. A verdade do Senhor que é o início da jornada na vida cristã daqueles irmãos, ali no primeiro século. O Espírito Santo renovado no Senhor estava então começando. Então, nesse começo, então, eles estão ali vivendo essas novas verdades. Mas havia algo que caracterizava a vida deles. O texto diz que eles eram perseverantes. O texto diz aqui que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Vejam que quando quando a igreja começa então essa sua jornada, ela tinha algumas características muito importantes. Dentre elas, vamos lá. Voltamos aí. Muito bem, voltamos. Estamos voltando aí devagarzinho. A internet está voltando aos poucos. Muito bem. Então, quando que aqueles primeiros cristãos tinham esses 4 pilares muito definidos na vida deles. Perseverança no ensino dos apóstolos, comunhão, partir do pão e orações. Então, eram 4 coisas que marcavam a vida desses cristãos. O ensino dos apóstolos, havia uma perseverança. Qual era realmente esse ensino? Qual o conteúdo dele? O que esses apóstolos ensinavam? Nós temos várias referências ao conteúdo do ensino apostólico, mas eu vou destacar um deles com vocês, que é o que Paulo nos fala em 1 Coríntios capítulo 15. Ele explica sobre aquilo que era o conteúdo do ensino apostólico, da pregação apostólica. Versículo 1 Coríntios capítulo 15, diz assim: por meio de Deus, vocês são os que vos apegueis com convicção à palavra que vos anunciei. Ao contrário, tendes escritos em vão. Versículo 3, veja aí, os 3 e o 4, o conteúdo do ensino apostólico. Qual era? Porquanto que primeiramente vos transmiti, foi o que também vos recebi. O que foi que ele recebeu? Cristo morreu
segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras. Este era o ensino dos apóstolos. O ensino dos apóstolos era algo que era repetido diariamente na vida daqueles cristãos, porque eles estavam no processo de formação. Hoje pela manhã, na nossa meditação, nós falamos sobre o ensino de Paulo aos Filipenses, em que está repetindo mas que ele não sentia incomodado em fazer isto, porque para ele o importante mesmo era que ficasse bem vivo na mente deles. Está lá em Filipenses capítulo 3, primeiro versículo. Capítulo 3, primeiro versículo. Agora vejam que quando nós vemos aqui esse ensino apostólico, o texto diz o seguinte, que eles perseveravam nesse ensino. Eles colocavam esse ensino como evidência na vida deles muito grande. Havia uma fé inabalável na vida de Jesus, na salvação em Jesus, na morte de Jesus, na ressurreição de Jesus e na certeza que Jesus vai voltar. Perseveravam na comunhão. Laços deles era muito forte, era algo que interligava a eles de uma forma tão clara, tão maravilhosa, que eles lutavam para que isso acontecesse. Eles tinham problemas, meus irmãos. Eram pessoas como nós, que tinham mais diversos, mas o texto diz que havia perseverança. Com todas as dificuldades que havia, não quebraram essa unidade, essa comunhão. O partir do pão, ou a ceia do Senhor, estava muito evidente entre eles, as refeições ágapes, esse encontro de amor entre os cristãos que se reuniam, era algo muito forte, e ali eles tinham também a participação da ceia do Senhor, ali naqueles momentos, e perseveravam também nas orações. Era um fator determinante na vida da igreja. Nós vemos o momento da descida do Espírito Santo. Eles estavam reunidos orando. O Espírito Santo veio eles. A igreja começa os seus primeiros passos orando. E logo depois, passamos no capítulo 3, chegamos no capítulo 3 de Atos, quando aquele homem é curado ali na porta do templo. O texto diz o seguinte: certa ocasião Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, isto é, às 3 horas da tarde. A marca característica da oração estava evidente na vida deles. Por isso, voltando no capítulo 2, o texto diz que por causa de tudo isto, eles oravam também, e por causa de todas essas características fundamentais, esses 4 pilares que sustentavam a vida da igreja, o texto diz o seguinte: e na alma de cada pessoa havia pleno temor, e muitos sinais, e muitos foram realizados pelos apóstolos, porque havia um equilíbrio nas ações da igreja. Esperança, doutrina, comunhão, partir do pão e orações era algo comum entre eles, era normal entre eles. E com esses 4, não tem como ver outra coisa senão feitos maravilhosos, milagres que eram feitos. Meus irmãos, igreja, começam a ver coisas tremendas. Era algo novo que estava começando, mas para a confirmação desse algo novo, Deus liberava milagres e poder sobre a vida dos apóstolos,
mas como resultado da participação da igreja. Os apóstolos não realizavam milagres sozinhos. O texto diz que os sinais eram realizados pelos apóstolos por causa da atitude da igreja. A igreja, quando ela entende pilares, seus 4 pilares, e ela caminha baseada nos seus 4 pilares, ela vai ver sempre maravilhas e milagres acontecendo na vida da igreja todo dia, porque Jesus está edificando a sua igreja e Jesus ele quer ver a sua igreja testificando disso a cada dia. Na continuação do texto, nós vamos encontrar aqui dizendo que as pessoas que criam estavam unidas, havia algo em comum entre eles, havia uma liberalidade deles de venderem propriedades e bens. Aqui não era uma determinação, você vende seu bem para doar para a igreja ou para ajudar as pessoas. A gente tem um exemplo ali de Barnabé que vendeu a sua propriedade e ofertou e tudo, mas veja o seguinte, não havia uma determinação. Aqueles que faziam isso uma liberalidade deles. Mas sabe uma coisa muito interessante nisso aqui, meus irmãos? É que vivia-se um tempo de uma pobreza muito grande. Se você pegar historicamente esse tempo, havia muita pobreza. Mas o texto diz que não faltava nada para as pessoas, porque, segundo a necessidade das pessoas, eles eram supridos. Para esse tempo, a forma de suprir essas necessidades foi através desse meio. Através dos tempos, Deus tem levantado os cristãos para que eles sejam, então, resposta de Deus para suprir a vida das pessoas, para suprir a igreja todos os dias. Vejam que a igreja então está caminhando, e versículo 46 diz que diariamente, todos os dias, eles iam reunir no pátio do templo. Tem alguns registros que nos dizem que essa região ali do pátio do templo havia algumas pequenas salas. Essas salas eram usadas para meditação, então eles entravam para essas salas ali do templo para a meditação e para a oração. O texto diz o seguinte, que eles iam ali todos os dias. Eles partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições. Então são duas coisas distintas, partir do pão e as refeições. Havia alegria e sinceridade no coração por participarem desse momento na vida da igreja. Daqui a pouco eu volto um pouquinho mais no versículo 46. O texto diz que eles faziam isso, tudo isso, louvando a Deus por tudo. Vejam, meus queridos, eles louvavam a Deus por tudo. Eles podiam ter dificuldades, podiam ter problemas, tinham perseguições, porque a igreja estava iniciando e havia a resistência dos governos. A gente vai ver depois, na continuação do livro de Atos, você vai perceber aí a intensidade das perseguições contra os cristãos, mas eles louvavam a Deus por tudo. Nada fazia calar, nada fazia com que eles silenciassem. O texto diz que havia uma afinidade entre eles e o povo, e sendo estimados por todas as pessoas. Havia um vínculo, uma afinidade muito grande entre eles e a comunidade. E assim, cada dia o Senhor acrescentava à igreja ou à comunidade aquelas pessoas que iam sendo salvas. Então veja, meus irmãos, esse é o relato dos primeiros momentos da igreja de Jesus no primeiro século. Ela começou a sua caminhada. Agora, durante a sua caminhada, ela vai aprender muita coisa. Vão ter problemas muito difíceis para serem resolvidos. Depois vão surgir o estabelecimento das igrejas em diversos lugares. Deus vai chamar pessoas, outras pessoas, evangelistas, vai chamar a Paulo como apóstolo,
O estabelecimento da igreja vai se expandir por toda a região da Judéia e vai se expandir também para os gentios. O evangelho vai transpor os limites da Judéia, chega à Europa, e da Europa o evangelho é espalhado então por todo o mundo, porque havia uma igreja que começou a viver segundo os preceitos de Jesus para a sua igreja que ele estava estabelecendo. A igreja que ele estava estabelecendo. Então agora, Jesus diz que esta igreja de Jesus, ela precisa ter princípios, tem que ter algo que norteie a vida dela. Jesus não mudou seus planos com referência à igreja. Aqueles pilares do versículo 42, eles continuam valendo hoje. A igreja precisa ter perseverança. Mesmo diante das dificuldades, das lutas, ela tem que ter perseverança. Ela precisa ter uma base sólida, doutrinária, firme. Conhecimento realmente daquilo que ela é, do que ela faz. Quem é a igreja realmente? A comunhão entre os irmãos tem que ser uma verdade, meus irmãos. Agora, com esse tempo de afastamento, a gente tem sentido como faz falta a presença das pessoas. Como estar perto dos irmãos. Como faz falta sentir o calor uns dos outros, estar no mesmo espaço. A gente brincava com as pessoas um dia desse aí, falando falta aquele barulho, aquele movimento, aquele barulho dos crentes reunidos. A gente sente falta disso, há um silêncio. Há um silêncio porque as pessoas não estão podendo mais se encontrar no templo. Agora vejam que essa comunhão faz falta. Parte do pão, ou as refeições, ou a ceia do Senhor, ela é uma forma de renovação, de fortalecimento da nossa fé a cada dia no Senhor. É o mandamento do Senhor, até que Ele volte nós fazemos isto. Viver a vida cristã sem oração é algo inconcebível. O texto diz aqui que eles perseveravam nas orações. Louvado seja Deus porque Deus tem levantado tantos irmãos para oração nesse tempo. Nós temos um grupo grande de irmãos que está aí de 5 da manhã até 1h da manhã, tem gente orando. Tem um grupo revezando de hora em hora, orando. Alguns dentro de uma escala que cada um escolheu participar dentro desse horário, outros além daqueles que estão ali naquela relação que nós compartilhamos com os irmãos, tem muita mais gente que está ali participando em outros horários. Estamos em oração. Louvado seja Deus, porque Deus está levantando o seu povo para a oração. A gente sempre dizia para os irmãos na igreja, lá no templo, que as reuniões menos frequentadas são as reuniões de oração e ensino bíblico. E agora nós estamos vendo a igreja reunindo para orar virtualmente, mas tendo tempo para oração. E espero em Deus que essa persistência em oração, ela continue depois que nós voltarmos a reunir lá. Que essa vida de oração, ela possa dar continuidade a ela depois também. Não só agora, nesse período de pandemia, para Deus resolver umas questões que nós precisamos delas, do cuidado dele, mas que nós realmente continuemos depois firme desse propósito de oração, não desanimando jamais. Meus irmãos, então nós vemos aqui a igreja caminhando. Havia algo muito especial neles. Se nós queremos ver uma igreja viva, e esse é o nosso maior desafio, uma igreja viva, uma igreja transformada pelo poder de Jesus, uma igreja que realmente honre a Jesus, uma igreja onde maravilhas e milagres nela acontecem, uma igreja avivada no poder do Espírito Santo, nós precisamos recuperar esses pilares. E essas serão os primeiros passos que nós
quando nós reunião no templo, esse restabelecimento da igreja dentro no templo, nas casas, mas tendo princípios, tendo pilares definidos, ensino ou doutrina, comunhão, partir do pão e orações. A partir daí, nós desenvolveremos as outras áreas da igreja, mas tudo irá passar por esse caminho. Tudo vai ser direcionado a partir desse caminho, porque esse é o caminho da igreja que Jesus estabeleceu para cada um de nós. Aí, meus queridos, a igreja então caminha, muitas coisas começam a acontecer, as pessoas estavam unidas. O texto diz no 46 que reuniam-se no templo, partiu o pão nas casas. Alguns teólogos, eles entendem esse partir o pão aqui como o momento da ceia, que a ceia, a igreja reunia no pátio do templo, mas que a ceia do Senhor se fazia nas casas. Era nas casas que se realizava então a celebração da ceia do Senhor, de memorial, né? Da lembrança da volta, da morte de Jesus, da ressurreição de Jesus e da sua volta com a sua igreja. Então, se nós queremos ser igreja, nós vamos viver isto hoje. Mês passado nós fizemos isso, a ceia do Senhor, celebramos virtualmente. Hoje nós vamos fazer isso novamente e até o dia que nós pudermos estar juntos novamente no templo. Esperamos em Deus que seja muito breve, que não demore muito, né? Mas enquanto isso, nós vamos celebrar a ceia do Senhor, cada um nas suas casas. Estamos aqui, eu e Dininha, outras pessoas estão lá onde elas estiverem agora, nas suas casas, estão preparados para isso, e vamos ter então, daqui a pouquinho, vamos participar juntos da ceia do Senhor. Se você chegou depois aí, ainda não preparou o seu pão e o cálice, prepara aí, nós vamos participar juntos daqui a pouco da ceia do Senhor. Mas aqui, meus irmãos, nós, através desse texto que eu trago para os irmãos nesta noite, trago com o sentido de nós buscarmos o restabelecimento dos valores cristãos, restabelecimento da igreja de Jesus, para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado, para que pessoas sejam salvas, que Deus possa se expandir, para que realmente nós possamos ser igreja, como Jesus deseja que sejamos. Então, que Ele te dê hoje esse entendimento. Que Ele se revele para você agora, aí onde você está. Você tenha esse entendimento de Jesus na sua vida. Jesus Cristo que veio, morreu na cruz pelos meus e pelos seus pecados. Foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia e Ele voltará. E na sua volta, Ele vai levar para estar com Ele aqueles que são seus. E ali viveremos com Ele para sempre. Mas enquanto isto, Ele nos ordena que como igreja nós permaneçamos realizando a sua obra, e uma das formas de realização da obra do Senhor é através da ceia do Senhor. Então nós vamos orar agora pedindo ao Senhor que nos dê esse entendimento. Depois da oração, nós vamos então ler o texto, 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23, onde o apóstolo Paulo nos ensina sobre a ceia do Senhor, e vamos participar juntos da ceia do Senhor, tá bom? Então vamos orar. Deus, aqui nós estamos diante do Senhor, nesse momento tão especial para nós como igreja, e vivendo essas verdades, Pai, desejosos de voltar a nos reunir no templo, mas enquanto isto nós nos reunimos virtualmente e cumprimos o nosso papel como igreja da mesma forma.
Então, Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir agora, Deus, eu possa ir ao encontro desses irmãos e irmãs ali nas suas casas, que nesse momento participarão também da ceia do Senhor, esse momento tão especial da nossa vida como igreja. Estamos cumprindo a sua ordem, mas, Senhor, nós precisamos que o Senhor possa nos dar esse perfeito entendimento da igreja. Nos rodeia os valores perdidos através dos séculos, Deus. Ajuda-nos a recuperar os valores da igreja cristã, como o Senhor Jesus estabeleceu, como ela começou a caminhar, ali cheios do Espírito Santo, revigorados, e relembrando aquilo que Jesus havia feito na vida deles. Eles têm aquela perseverança, a igreja ela vive os poderes extraordinários do Senhor. Quantas almas são salvas, quantos milagres são realizados, e nós queremos ver isto, Pai, restabelecido na vida da igreja, Pai. Que esse tempo, Deus, desse distanciamento, desse afastamento, possa nos ajudar a entender que nós precisamos recuperar, que nós recuperemos, Deus, os nossos valores e retomemos a nossa caminhada como igreja da forma como o Senhor estabeleceu para cada um de nós. Então, Pai, em nome de Jesus, nos ajuda a entender isto, a viver isto, Pai. Restaura em nós a vida de Jesus, nosso caminho como igreja. Restaura em nós os princípios, os valores espirituais, como o Senhor quer que haja em cada um de nós. Nos dê a graça e a presença do Senhor, quieta o nosso coração diante de Ti e abre nossa mente para recebermos a revelação do Senhor pela Tua palavra todo dia para a nossa vida, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos agradecidos ao Senhor por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus amados, nós vamos ter agora, então, esse momento da ceia do Senhor. Você já preparou aí o seu pão, seu suco? Você vai participar da ceia com a gente aqui, todos juntos. Dininha está aqui transmitindo para mim, operando aqui o celular para a gente ter uma transmissão de qualidade. De vez em quando a gente tem uns probleminhas aqui, mas nós estamos caminhando aqui. E ela está aqui comigo, ela vai participar junto comigo aqui. Você vai se juntar agora às pessoas que estão aí com você para participar da ceia, tá bom? Eu disse para os irmãos na ceia passada que inicialmente eu tinha uma dificuldade de aceitar muito essa questão de ser virtual, porque eu entendia que ela tinha que ser presencial mesmo. E realmente, na verdade, quando nós podemos estar juntos, ela tem que ser presencial, né? Mas nessa circunstância nós entendemos, depois de ouvirmos a palavra de vários líderes denominacionais, algumas pessoas, é claro que a gente sabe que todo posicionamento ele tem prós e os contras, divergências. Algumas pessoas, alguns pastores ainda não entenderam muito bem, preferem não fazê-lo, não estão errados, como também a palavra que eu recebi do secretário da nossa associação. Se fizermos, nós não estamos errados. Se não fizermos, também não estamos errados, porque não tem um mandamento bíblico que diz assim, a ceia não pode ser virtual, não tem nada na Bíblia falando sobre isso, né? Então nós estamos participando da ceia do Senhor. Espero que você esteja realmente ligado aí ao Senhor. Se tiver alguma coisa aí te atrapalhando, algum aparelho ligado, desliga aí agora, menos o seu celular que você está acompanhando aí, né? A televisão, rádio, qualquer coisa que estiver ligado, apaga aí, vamos estar todos unidos num só propósito. Você aí na sua casa, nós aqui somos unidos pela fé, em um só corpo, somos igreja de Jesus, você é igreja de Jesus e nós vivemos essas verdades e esses valores como igreja de Jesus. Amém? Então vamos lá, vamos ler o texto aqui que está em 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículos 23 até o 26, a Dininha vai ler aqui para mim. 11. De 23 a 26.
Pois eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e logo após haver dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer, ele tomou o cálice e declarou: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Portanto, todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, proclamais a morte do Senhor até que ele venha. Amém. Esta é a grande verdade do Senhor. Todas as vezes que comerdes este pão, beberdes o cálice, a morte do Senhor até que ele venha. A ceia do Senhor é o momento da proclamação da morte de Jesus. Estamos através desse momento, através desse tempo de isolamento, estamos participando da ceia do Senhor, anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Proclamamos a você a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus. Lembra que nós falamos dos princípios da igreja cristã do primeiro século, os fundamentos dela. O fundamento dela era a doutrina dos apóstolos. A doutrina dos apóstolos, qual que era que nós falamos, né? Jesus Cristo, ele veio, morreu pelos meus pecados, ressuscitou o terceiro dia e ele vai voltar. Então, diante dessas verdades do Senhor, nós então estamos participando da ceia do Senhor, anunciando a morte do Senhor até que ele então venha. Que você tenha essa plena convicção da vida e obra de Jesus em você, na sua vida, todos os dias. Que você receba hoje, aí na sua casa, a mesma bênção que nós recebemos aqui, que você receba agora essa bênção do Senhor aí. A ceia do Senhor, nós aprendemos sempre sobre ela, eu sempre falo para os irmãos nas celebrações da igreja. Ceia do Senhor é funeral, é celebração, é festa de alegria, porque Jesus ressuscitou dentre os mortos. A ceia do Senhor também, ela é memorial, é para lembrarmos. Quando nós pegamos um pedaço de pão e o comemos, nós não estamos comendo o corpo de Cristo. Quando nós pegamos um cálice e tomamos, nós não estamos bebendo o corpo de Cristo, não. A ceia do Senhor, ela não é um meio de trazer outros tipos de bênçãos para a nossa vida. Não, a ceia do Senhor é o meio único, proclamar a morte de Jesus até que ele volte. É isso que Paulo nos diz, é isso que os apóstolos ensinaram, é isso que nós ensinamos aos irmãos com frequência. Então, por isso que Paulo diz o seguinte: façam isso em memória de mim. É memorial, é lembrança, é recordação daquilo que Jesus fez por mim e por você na cruz do Calvário. Então, participe da ceia aí agora, com essa visão, com essa convicção de que você está proclamando a morte de Jesus, lembrando daquilo que ele fez por você e por todas as pessoas, e que aqueles que estão nos acompanhando e que ainda não tiveram esse encontro com Jesus, que possa ser esse o momento delas receberem Jesus nas suas vidas, serem transformadas pelo poder de Jesus e viverem uma nova vida com Cristo. Que o poder da morte de Jesus, da ressurreição de Jesus, possa trazer vida nova a cada um nesse momento. Que ele te abençoe e que ele te guarde nesse momento. Então nós vamos agora, mais uma vez, orar ao nosso Deus. Vamos orar ao nosso Deus, consagrando a Ele esse momento que nós estamos na presença dEle. Esses elementos da ceia que nós iremos utilizar, você na sua casa, faz isso aí também agora junto comigo. E vamos participar da ceia do Senhor. Vamos orar, fecha os seus olhos aí agora e vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, a igreja do Senhor Jesus está reunida nas casas, em diversos lugares. Aqui nós estamos reunidos com um grupo de pessoas que
que pertencem à Primeira Igreja Batista do Bairro Industrial, mas pessoas que são também de outras igrejas que estão reunidas conosco agora, Pai. Elas estão em diversos lugares, mas a tua igreja está reunida, é a igreja do Senhor Jesus. Ela está nas casas porque o Senhor fez com que isso acontecesse para esse tempo. Então, Deus, em nome de Jesus, recebe agora, Pai, recebe agora esta igreja do Senhor, que o Senhor está edificando, essa igreja que está lá na casa do meu irmão em Cristo Jesus agora, Pai. Recebe esta igreja aí agora, ó Pai. Esta igreja que agora celebra a ceia do Senhor e anuncia a morte do Senhor até que o Senhor possa voltar. Recebe, ó Deus, esse momento de gratidão, Pai, que a ceia do Senhor seja um memorial, algo que as pessoas possam lembrar, recordar do amor de Jesus por elas, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, derrama a bênção do Senhor sobre cada vida agora que participa da ceia do Senhor conosco, Pai. Ó Deus, os elementos que elas estão usando ali, não importa, ó Deus, quais os elementos utilizados agora, mas, Senhor Deus, a presença do Senhor ali na casa dessa pessoa agora, possa, ó Deus, trazer vida no Espírito Santo para essa pessoa agora, Pai. Recebe a vida dela diante do Senhor, recebe esse momento de gratidão ao Senhor agora, Pai. Quando tomamos esse cálice, quando comemos esse pão, que a vida do Senhor Jesus, que não está nesses elementos, porque o Senhor Jesus morreu, ressuscitou, está à direita do Pai e intercede por nós, que a vida do Senhor seja exaltada agora em todos os lugares onde nós estamos chegando, Pai. Faz a obra do Senhor agora, Deus. Recebe, Pai. Recebe em nome de Jesus a tua igreja rendida ao Senhor. Recebe, Deus, a nossa gratidão pela sua vida e pela sua morte e ressurreição pelos nossos pecados. Recebe, Deus, esta igreja reunida ali, que agora celebra junto à ceia do Senhor. Que sejamos um em Cristo Jesus, como um dia o seremos no reino celestial. Amém. Em nome de Jesus nós oramos e consagramos ao Senhor este momento agora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos, vamos comer o nosso pão, tomar o cálice, esse momento agora de ceia, de proclamação, através da ceia do Senhor. Aqui nós temos pão e também o cálice. Recebe, Senhor, nesta noite a nossa gratidão por esse momento, Deus, que estamos vivendo como igreja. Que o Senhor seja glorificado, Pai, agora, em cada família, em cada casa, em cada vida, que agora participa da ceia do Senhor. Que a ceia do Senhor tenha um significado muito especial, que estejamos juntos proclamando a morte do Senhor até que o Senhor possa voltar. Em nome de Jesus, recebe a nossa vida como oferta e como cheiro suave ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. 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 Meus amados, eu quero destacar algumas coisas mais que eu preciso, então eu espero que você permaneça aí um pouquinho só mais, para que nós possamos então encerrar juntos daqui a pouco, tá bom? Então, só algumas questões aqui. Primeiro eu quero destacar aqui algumas pessoas que entraram, né, durante esse período que nós estamos aqui, né? Vamos lá, Zenaide, Noêmia Xavier, José Júnior, abração, meu querido irmão, Júnior, Vanessa, Deus abençoe sua casa grandemente, minha irmã Marlene, em Valadares, Sueli Teixeira, Luiz Carlos, boa noite, meus irmãos, tem a saudação do nosso
querido irmão Luiz Carlos Lima, Deus abençoe sua vida. Algumas respostas para ele de vários irmãos da igreja, Deus abençoe grandemente. Augusto Ventura, irmã Marinete Pereira, minha irmã, Deus abençoe sua vida, viu, minha irmã? Minúcio, Eli, pastor Eunice Camilo, essa prima lá no Rio, Deus abençoe sua vida. Zenaide, Zé Júnior, Luiz Carlos, que bom, né, ver a Dininha aqui, né, tinha muito tempo que não via, Deus abençoe, tá aí a saudação do Luizinho para a Dininha, Eliane Rocha, Sueli, glória a Deus, minha irmã, o Zenaide, glória a Deus, graças a Deus, manda Cineia, amém, minha irmã, Deus abençoe. Zé Júnior ressuscitou, ele vive para sempre, né? Sentindo saudade de vocês aí tocando, cantando pra gente, né? Mas já a gente vai conseguir fazer isso novamente, né? Sim, esperamos em Deus, né, Júnior? Então, e aí nós caminhamos então como igreja, né? Meus irmãos, antes de nós concluirmos essa transmissão, hoje, umas questões para a gente pontuar com os irmãos também. A primeira delas, lembrar que nós estamos avaliando semanalmente a questão do retorno ao templo e a gente tem que ter uma boa segurança, uma segurança muito grande. Nós temos muitas pessoas idosas em nossa igreja e é muito complicado vocês ficar na porta da igreja definindo quem pode entrar, quem não pode. Quem tem mais de 60 anos, você querer ter a identificação dela e dizer para ela que ela não pode entrar porque ela tem mais de 60 anos, é uma situação bem complicada, né? Mas a gente vai estudando semanalmente à medida que nós tivermos uma segurança para recebermos as pessoas, então nós vamos voltar, tá bom? Então, por enquanto, a gente vai atualizando os irmãos durante a semana também através de redes sociais. Outra coisa que eu quero dizer para os irmãos também, e sempre lembrar dos irmãos que todas as nossos cultos, nós estamos postando também um canal. Há um canal que nós estamos utilizando, pr. Paulo César de Carvalho. Você pode acessar ali. Depois que nós terminamos aqui a nossa transmissão, dentro de alguns minutos, 20 minutos mais ou menos, meia hora, esse vídeo já está postado lá também no canal do YouTube, e aí você pode mandar para quem você quiser, você pode compartilhar lá com quem você quiser, que nem todos têm acesso ao Facebook, mas todos têm acesso ao YouTube, tá bom? Então, você pode ficar à vontade para compartilhar. Quando você entrar lá, tem uma página, um pontozinho de inscrição lá, você se inscreve, assina, ativa um sininho lá, que aí você pode receber as notificações, todos os vídeos que nós postarmos lá também, tá? Então, entra lá e se inscreve lá também, tá? Então, pr. Paulo César de Carvalho, tá bom? Qualquer dúvida, manda uma mensagem para mim que eu mando o link para vocês, tá? Outra coisa também, meus irmãos, nós temos sempre lembrado aos irmãos e louvamos a Deus pela vida que eles já entenderam isso, estão nos ajudando financeiramente, através de não deixar de entregar o seu dízimo, a sua oferta. Nós não estamos reunindo, mas as despesas do dia a dia, com o templo, ela permanece, os compromissos com o pessoal, com manutenção, com as contas mensais, elas permanecem da mesma forma. Então nós precisamos honrar esses compromissos. Então a igreja ela não recebe outro recurso dos dízimos e ofertas. Então nosso pedido é que você permaneça fiel, tá? Não deixe de ofertar, de entregar o seu dízimo, se mesmo você não estando indo ao templo. Você pode usar a conta da igreja no Banco Santander, ou se você quiser utilizar um outro meio para fazer isso, entre em contato comigo, nós temos outros canais para te ajudar a resolver isso. Basta entrar em contato, manda uma mensagem aqui pelo Messenger, manda um WhatsApp, faz o contato aí que a gente vai ter uma solução para você, para te ajudar nisso aí, tá bom? Então, vamos caminhando assim até o momento certo, tá bom? Então, fica aí
o nosso pedido, nosso desafio a todos vocês. Zé Júnior perguntando aqui, tá frio aí, pastor? Muito frio. 18 graus. Agora tá bom, agora tá quase 18, né? Mas a madrugada tem dado aqui uns 11 graus mais ou menos, tá frio para valer, né? Lindo Teixeira respondendo para o Tacílio. Ô Tacílio, abraço, saudades a todos, saudades, viu, meu irmão? Tá aí a resposta de alguns irmãos para você. Você é muito amado nosso, né? Tacílio tá lá no outro continente, né, Tacílio? Mas você continua sendo membro da igreja, continua sendo parte do nosso corpo de Cristo, que está não só reunido aqui no Brasil, mas fora do Brasil, né? Você está lá e você é parte da nossa igreja. Deus abençoe, tá? Um abraço para você, tá bom? Deus te abençoe grandemente, viu? Eu quero também, interessante algumas coisas que acontecem no nosso dia a dia como igreja, né? Hoje eu recebi uma mensagem, eu prometo que não vou falar quem que é o nome, tá? Quem que falou isso, tá, Valentina? Não vou falar que foi você, tá? Mas eu recebi uma mensagem hoje muito interessante, eu não podia terminar essa live sem falar com vocês sobre isso, né? As crianças elas são fantásticas. Hoje pela manhã a gente estava tendo a transmissão do culto e ela conversando lá com a Minu, com o pessoal em casa, ela disse que ela fez uma colocação assim, quem que é? Esse é o pastor da nossa igreja? Aí responderam, sim, é o pastor da nossa igreja. Mas por que ele está pregando com roupa de ficar em casa? Né? Então, é muito interessante que a criança ela percebe as coisas e pelo fato de estar usando a camisa polo, acostumado a ver gente de camisa não comprida na igreja, essas coisas assim, né? E aí ver a gente vestido de forma diferente, isso é muito bom. A criança nota, observa, percebe e é muito bom isso, tá? Eu vibro com as crianças, com as historinhas delas, elas são muito maravilhosas, sentindo muita falta naquela meninada nossa na igreja, de sentar com eles ali na beirada do tablado e orar com eles, estar junto com eles ali, para eles irem para o culto infantil. Está fazendo muita falta esse tempo junto com essa meninada abençoada do Senhor, né? Então que Deus possa abençoar os pais, dando sabedoria para instruir os filhos, cuidando dessa criançada aí durante esse tempo. Esse é um dos motivos de oração que nós temos naquela lista de oração que os irmãos receberam, né? Que as crianças não sofram física e emocionalmente por causa dessa situação. E que os pais possam estar tirando tempo para ensinar os seus filhos o caminho do Senhor, a palavra do Senhor todo dia, tá bom? Vamos encerrar por aqui, depois durante a semana a gente volta a falar em alguns outros momentos, através de alguns vídeos, através da transmissão da terça-feira, mas enquanto isso nós vamos encerrando e quero agradecer a todos. Tacílio, muito bom, viu, Tacílio? Muito bom participar com você. Obrigado, pastor, que Deus continue abençoando a sua vida, abençoe a todos, tá, Tacílio? Obrigado, viu, Tacílio, pelo retorno. Deus abençoe a todos que estão aí com você, viu? Muito bem. Então vamos descansar, vamos orar. E depois dessa oração, nós vamos encerrando a nossa transmissão aqui hoje. E que você tenha uma semana em paz, uma semana muito abençoada. Você que tem que sair para o trabalho, que suas funções exigem que você saia, que Deus te guarde, proteja e te livre de qualquer contágio, que te proteja para você não ser contaminado jamais. Estamos orando todos os dias por vocês, tá? Então que Deus abençoe grandemente a sua semana, te dê uma semana em paz, uma semana de muitas vitórias. Os que não podem sair, que estão aí no grupo de risco, como eu estou, Dininha está, muitos outros irmãos lá da igreja estão nesse grupo de risco e tem que tomar os cuidados necessários. Se precisar sair, realmente, se precisar de sair, é bom que vocês saiam, se protejam bem, só em caso de necessidade mesmo, usando máscara e a higienização, tá bom? Então, vamos nos cuidar, a gente tem ficado preocupado, e esse é o assunto que eu quero tratar em um vídeo com vocês especial, separado esses dias,
preocupados com o número de pessoas que estão sendo infectadas ainda, o número de pessoas morrendo no nosso país, e nós precisamos orar por elas e cuidar dos nossos irmãos, cuidar dos nossos idosos, das nossas crianças, tá? Então nós precisamos fazer isso, tá? Então fica atento aí, que Deus te abençoe, Deus te guarde em todo momento. Nas mensagens aqui que eu saltei, né, Machiri, lembra que o Evandro está junto com ela também. Evandro, que alegria, viu, Evandro? Muito bom, viu, meu irmão? O Evandro chegou para a igreja, não deu muito tempo ainda, né, pra gente fortalecer essa nossa comunhão mais perto, né? Começou já chegou nos ajudando bastante, já estava participando do grupo de teatro e nós tivemos que paralisar com tudo temporariamente, né? Mas o Evandro é bênção de Deus e vamos continuar a nossa caminhada tão logo nós possamos fazer isso, retomar os ensaios com o pessoal aí da área do musical, que estava sendo ensaiado, né? Ouvi dizer, a gente está retomando, tá? Assim que voltar, puder voltar, Daniel tá pronto para voltar. Eles mandaram os vídeos com eles cantando. O Daniel tá pedindo aos irmãos que ele pediu para vocês mandaram um vídeo para ele com a sua voz cantando as músicas que ele pediu, né? Para ver o aprendizado aí, tá? Para não se esquecerem, tá? Manda para ele esse vídeo, tá? E os ensaios vão retomar assim que possível, nós vamos retomar os ensaios e a gente vai apresentar o musical. Na graça de Deus, nós vamos apresentar o musical esse ano ainda, tá? Então nós precisamos retomar os ensaios primeiro para depois marcar essa data novamente, né? Vamos refazer essa data. Então nós vamos recomeçar, o Daniel está disposto, nós também estamos, mas temos que ter segurança para todo mundo, inclusive para ele, né? Então que Deus possa abençoar, vamos orar então, meus queridos. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa, Pai, receber a honra e a glória nesta noite por tudo quanto o Senhor fez. Amém. Nessa transmissão possa ter sido importante para os nossos irmãos, como foi para nós que estamos aqui. Que o Senhor possa, ó Deus, estar realizando uma obra grandiosa agora na vida de cada pessoa que está conectado conosco. Que esse nosso vínculo espiritual possa trazer grandes transformações para a vida das pessoas. Então, Deus, faz a obra do Senhor na vida de cada um, dê a todos uma semana em paz, abençoada, guardados e protegidos de todo mal. E que a graça do Senhor nosso Deus, que o amor de Deus nosso Pai, e que as consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre o povo de Deus, que se reúne como igreja, cada um na sua casa, neste momento, na vida do povo de Deus que está espalhado em todos os lugares, toda a face da terra, hoje para todos sempre. Amém. Amém. Deus abençoe grandemente. Deus abençoe, meus irmãos, grandemente. Só aqui, para concluir aqui, Lucinéia. Obrigado, Lucinéia. Estamos lindos. Eu também acho que nós somos lindos, né? Obrigado. Deus abençoe. Modéstia, né? A Moacir está pedindo para o Daniel fazer uma live, né? Vamos conversar com ele. Quem sabe ele faz aí, ele participa aí com a gente, né? No momento aí, tá bom, Minu? Obrigado, tá? A Dininha vai fazer o contato com ele para ver se a gente consegue fazer isso, tá bom? Uma ótima ideia mesmo, né, Sueli? Glória a Deus, Deus abençoe. Vamos todos em paz. Paulo Marcos, meu querido pastor, Marcão. Pastor Paulo Marcos, glória a Deus, você chegou na hora do amém, mas chegou, que bom que você chegou. Abração para você, para Renata, tá? Deus abençoe grandemente a sua vida. A Maria Eduarda, eu esqueci o nome dela, eu lembrei dela, mas o nome deu uma... Deus abençoe, meu querido, um abração para vocês, vamos todos em paz. O Senhor nos abençoe e nos guarde todos os momentos da nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos. Boa semana. Você